cantar esta canção ao Cordeiro. Cordeiro de Deus, vamos cantar ao Cordeiro, Cordeiro de Deus, Jesus. Vou convidá-lo a cantarmos esta canção ao Cordeiro, cantarmos a Jesus. Nós sabemos. Santo, és incomparável. Não há outro como nosso Senhor e Salvador. Não há outro como nosso Deus. Cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem reina sobre a terra e céu para sempre. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, maravilhoso, santo, incomparável, inigualável. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Este é o nosso Deus, maravilhoso. Erga mãos a Ele, adorem ao Cordeiro de Deus. Atiremos. Te exaltamos, Senhor. Te bendizemos e enaltecemos, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra a Ele, dê glória a Ele, toda força e poder. Esse é o nosso Deus. Oh, Senhor maravilhoso, Deus da honra, da glória, que é santo, incomparável. Não há outro, reina sobre a terra e para sempre reina. Incomparável é o nosso Deus. Não há outro. Cante a Ele, cante para Ele, exalte a Ele. Reconheça que Ele é incomparável.
Graça e paz, abençoados. Saudade de estarmos juntos, de compartilharmos juntos a comunhão com o Senhor no mesmo ambiente, mas Ele é tão maravilhoso e bom que nos proporciona estarmos agora juntos, compartilhando juntos desse tempo, ainda que cada um na sua casa, mas na comunhão com o Senhor, ligados, e por isso Ele nos permeia e nos liga, mesmo distantes fisicamente, estamos ligados uns aos outros devido ao Senhor. Bendito seja Ele para sempre, porque Ele é incomparável, é o Cordeiro de Deus que veio tirar e tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus. Ah, que bom podermos compartilhar desse tempo, que alegria podermos estarmos nos colocando juntos na presença do nosso maravilhoso Deus, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus sobre as nossas vidas e Deus sobre as nossas casas, Deus que nos fez igreja dele para sempre. Seja Ele mais e mais louvado no meu coração, no teu coração, dentro da minha casa, dentro da tua casa, entre nós e através de nós, em nome de Jesus. Ah, que beleza ver os rostinhos de vocês aí, está compartilhando, não é? Estamos na comunhão com o Senhor. Que bênção é estarmos desfrutando e podermos estar olhando vocês. Que alegria. Nós queremos lembrar de 3 pedidos. Hoje nós temos um a mais para acrescentar, tá bom? Primeiro pedido: não fique sem fazer o seu tempo particular, pessoal com o nosso Deus. Leia a Bíblia, abra sua Bíblia, leia, ore, busque o Senhor, cante ao Senhor no seu tempo particular, tenha comunhão com o Senhor, receba do Senhor, fale com o Senhor, ouça o Senhor, se fortaleça no Senhor. Então, primeiro pedido é esse, quero incentivá-lo a fazer isso a cada dia. O Senhor tem uma porção preciosa para a sua vida a cada dia, então não perca. Segundo pedido: reúna a sua família num outro horário e recebam juntos de Deus. Abram a Bíblia, leiam, orem, cantem, recitem textos, falem, contem histórias para as crianças. Está sendo enviado, não é isso, Cris? Para as crianças, o material para as famílias fazerem o devocional com as crianças. Então vocês podem fazer a leitura normal, marcar, não é isso, na sequência, peguem um livro e leiam, e podem fazer o devocional que está sendo direcionado para as crianças, para que elas participem também e seja algo direcionado também para elas. Segundo pedido. Terceiro pedido: orem uns pelos outros, oremos uns pelos outros, oremos por todos, oremos pelas nações, por nossa nação, pelos governantes das nações, pelos governantes da nossa nação, de nosso estado, dos estados, de nossa cidade. Oremos pelos que estão enfermos, pelos que estão passando por alguma situação de dificuldade financeira ou alimentar. Oremos uns pelos outros. O nosso Deus é bom, Ele tem ouvidos e ouve. É isto que a Bíblia nos mostra. E Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Então nós podemos clamar a Ele e Ele está pronto a nos responder. Então oremos uns pelos outros, nesse terceiro pedido, e oremos por salvação de vidas. Não pare de orar para que Deus salve pessoas da sua família, salve vizinhos, salve pessoas do trabalho, pessoas do estudo, pessoas de nossa cidade, de outra cidade, de nossa nação, de outras nações. Ore por salvação de vidas. Deus pode salvar muitas vidas nesse tempo. E nós podemos nos surpreender quando voltarmos, quando a igreja do Senhor voltar, quando as igrejas voltarem a se congregar, podemos nos surpreender vendo vidas que se achegaram ao Senhor desse tempo, se entregaram ao Senhor desse tempo e estarão indo congregar com as igrejas, inclusive com a nossa. Ah, que bênção, que alegria será vermos muitas pessoas sendo salvas em toda a terra, milhões, bilhões de pessoas Deus pode salvar nesse tempo. Então não deixemos de orar, aproveitemos para orar por salvação de vidas. E hoje um quarto pedido: começaram a acontecer os estudos bíblicos hoje pela manhã. Pastor César, não é isso? Fez com os irmãos da classe, e pastor Vinícius também, e Cris também fez estudo. Então quero te incentivar a procurar os professores da sua classe, para que no próximo domingo, você pode até procurar ao longo dessa semana antes para se localizar, se você não conseguiu participar hoje, tá bom? Então se localize, porque no próximo domingo, não voltando ainda, estarmos congregando, então você poderá
participar do estudo mesmo à distância, tá certo? Então o pastor Vinícius vai dar as orientações para o grupo que estuda com ele, pastor César também para o grupo. E se você estava com o pastor, com o irmão Ademilson, então eu posso participar com outros nesse tempo? Pode, você pode ligar para o pastor César para que ele então te oriente como participar, tá certo? Se você é do sexo feminino, pode ligar para a Cris para nesse tempo participar com ela, tá bom? Então todos estaremos recebendo palavras do Senhor também pela manhã, aos domingos, e agora à noite estamos juntos. Então lembre-se desse quarto pedido também. Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, que Ele já tem para ser trazida para o nosso coração. Com alegria nós podemos fazer isso. E olha, estou com muita alegria pelo que nós nesse tempo, não apenas neste tempo, nós nos alegramos com a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, a ressurreição. E esta é uma verdade que na vida daquele que se entregou para Jesus não é algo que faz diferença apenas nesse tempo, não, é algo que permeia e faz diferença a cada dia na nossa vida. E todos os dias da nossa vida nos alegramos com esta verdade das Escrituras. O fato de Jesus ter nascido, realizado seu ministério, de ter morrido na cruz, de ter sido sepultado, mas ter ressuscitado. Ah, que maravilha nós podemos estarmos firmados nestas verdades das Escrituras Sagradas, palavra de Deus inerrante, infalível, e nós cremos nesta verdade que não muda e que faz toda a diferença nas nossas vidas. Quero convidá-lo, se você pode abrir sua Bíblia, João, capítulo de número 19, do versículo 28 a 30. Apenas estes versículos. Inicialmente, nós vamos estar olhando. Esse texto é algo que reflete e fala-nos sobre os momentos finais de Jesus enquanto estava na cruz, pregado naquela cruz, antes de entregar o seu espírito ao Pai. Então esse texto nos fala justamente sobre isso. Está escrito assim no verso 28. Mais tarde, isto é, Jesus já estava há horas na cruz, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Até aqui. Palavra muitíssimo preciosa. E olha, podemos nos alegrar muito pelo fechamento, não é isso? Podemos ser muito gratos ao nosso Deus pelo fechamento que aqui encontramos de Jesus na cruz. O findar, o fechamento. Toda a Escritura no Antigo Testamento, com referência à morte de Jesus, se cumpriu. É verdade, exatamente isto que o texto que nós acabamos de ler está falando, que Jesus confirma também no versículo de número 30. Ele conclui: tudo está concluído, tudo está consumado, tudo se cumpriu. Toda a palavra do Antigo Testamento com referência à morte do Senhor, com referência ao nascimento, com referência ao ministério e com referência à morte do Senhor, tudo se cumpriu. E também com referência à sua ressurreição. Estava faltando apenas esta profecia. A profecia que ele aqui declara, quando ele fala assim, olha, versículo 28, sabendo, Jesus sabia, então, que tudo estava concluído. Ele sabia de todas as profecias com referência à sua crucificação. Ele, sabendo que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, faltava apenas uma profecia. Então ele disse: tenho sede, porque esta também é uma profecia. Quando Jesus fala tenho sede, e aí vão trazer para ele
vinagre para que ele pudesse beber. Esta é uma profecia que está no Salmo de número 69, o versículo de número 21, declara-nos esta profecia. Salmo 69, o verso de número 21 diz assim, parte B, e para matar-me a sede deram-me vinagre. Exatamente, Salmo 69, verso 21, parte B. E aí, esta era a última profecia. E então estava se cumprindo naquela hora, exatamente se cumprindo. Todas as profecias, toda a profecia estava naquela hora fechado. Estava dependendo dele, e o que dependia dele diretamente, Jesus cumpriu as profecias. Mas eu quero te chamar a atenção para uma questão, uma profecia que está logo antes aqui. Há uma profecia citada aqui que não dependia de Jesus, isto é, dele diretamente cumprir, porque dizer que estava com sede para que dessem ele vinagre, e eles dariam exatamente vinagre como estava no Antigo Testamento, isto é, os soldados romanos não sabiam desta profecia, não sabia que era exatamente vinagre que deveria ser dado a Jesus para cumprir esta profecia, mas eles não deram água, eles deram o que estava lá no Salmo 69, versículo 21b, eles deram vinagre, e sem saber, eles cumpriram a profecia. Mas há uma outra profecia que estes soldados também não sabiam, como não sabiam de nenhuma delas os soldados romanos, mas eles cumpriram. Veja só, capítulo 19, versículo 24, quando fala sobre as roupas que Jesus estava a vestir antes de ser crucificado. Está aí, ó, não rasguemos, eles falaram, não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela, isso é, com as roupas de Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes, foi o que os soldados fizeram. Está onde essa profecia? Está lá no Salmo 22. Salmo 22, versículo 18, nos fala exatamente desta profecia. E aqueles soldados também não sabiam desta questão. Mas isso é maravilhoso, porque as que dependiam diretamente ele cumpriu, mas ainda com o complemento dos soldados, a questão do vinagre. Mas aqui, 22, versículo 18, ele não podia fazer mais nada com a sua roupa. Eles pegaram, está escrito no Salmo 22, 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Cumpriram outra profecia. E olha, eu quero te dizer que esta é uma questão maravilhosa. Todas as profecias se cumpriram. Eu estou só apenas citando duas, de detalhes que Deus fez questão de fazer com que detalhes se tornassem profecias sobre sede, sobre roupa e aí tantas outras profecias. Isso é algo extraordinário, porque nós vemos a veracidade das Escrituras em minúcias, em detalhes, como as Escrituras são comprovadamente a verdade, palavra de nosso Deus. A profecia com referência à ressurreição de Jesus também se cumpriu. Quando Jesus, agora, quando vai entregar o seu Espírito, ele diz, versículo 30, tendo provado, isto é, o vinagre, Jesus diz, está consumado. Fechou todas as profecias com referência à sua morte. Isto é, só vão acontecer agora outras depois da morte, que são referência a ele estar sendo sepultado num lugar de ricos, isto é, porque José de Arimateia, que era um dos líderes judeus, que creu em Jesus, era um homem de muitas posses, rico, e então pediu autorização, levou o corpo de Jesus e colocou num túmulo dele, um túmulo de ricos. E aí Jesus foi colocado num túmulo de ricos, isto é, de José de Arimateia. E então podemos perceber estas verdades se cumprindo da palavra de nosso Deus. E agora, com referência à ressurreição, a outra profecia que se cumpriu também. As Escrituras no Antigo Testamento fazem referência que Jesus não iria ficar morto, que ele iria morrer sim, mas que ele iria ressuscitar. Exatamente isso. No Salmo de número 16, versículos de número 9 e 10, traz-nos esta verdade. Está escrito aqui, Salmo 16, 9 e 10. Por isso,
o meu coração se alegra e no íntimo exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Jesus não iria, o corpo de Jesus não iria sofrer decomposição. E a respeito desta profecia, o apóstolo Pedro esteve falando. Em Atos, quando ele esteve pregando, ele cita exatamente esta profecia, que está Davi lá no Antigo Testamento escrevendo. E Davi, 1000 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, esteve escrevendo essa profecia. E aí nós podemos ver aqui Pedro citando-a em Atos 2, versículo 25 em diante. Pedro, então, quando prega ali na descida do Espírito Santo, ele fala a respeito dessa questão. Está escrito assim: a respeito dele, isto é, de Jesus, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre. É o texto lá de Salmo 22, de Salmo 16, versículos 9 e 10. E a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Olha agora o que Pedro esteve a dizer naquela ocasião da pregação. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Quem escreveu esse salmo? E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. O apóstolo Pedro estava falando, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, isto é, do Messias, do ungido de Deus, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Era o que Pedro estava pregando naquela ocasião, a sua primeira pregação depois da morte e da ressurreição de Jesus. Agora, ele fala então que Davi, que escreveu esse salmo, o túmulo estava lá, o corpo de Davi ficou no túmulo e os seus restos mortais estavam lá, o que ainda sobrava, mas Jesus, o descendente do qual Davi escreveu, não, ressuscitou. E isso, irmãos, é algo tremendo e maravilhoso, mas quero te dizer, é cumprimento da profecia, é cumprimento da palavra de nosso Deus. Deus fez cumprir esta profecia, isto é algo extraordinário. Nós podemos ver detalhes destas verdades na palavra de nosso Deus. Então, nós podemos estar aqui vendo como que Deus é maravilhoso. Deus fez com que todas as profecias se cumprissem. Nascimento, ministério, morte e ressurreição do Senhor, do nosso Senhor. Estamos por demais agradecidos ao nosso Deus por isso. Agradecidos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Isso é para agradecermos. E está escrita esta verdade aqui em Coríntios capítulo 15, versículo de número 3, fala-nos exatamente desta verdade, do fato de que Cristo morreu. E morreu para quê? Morreu pelos nossos pecados. Está escrito, versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmitiu, o apóstolo Paulo escrevendo, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo morreu, mas morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Que maravilha! Podemos estar agradecidos ao nosso Deus por esta verdade, por esse acontecimento tão extraordinário que se deu na história e que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Não precisamos carregar os nossos pecados. Está escrito lá pelo profeta Isaías 53, ele levou sobre si. Ele levou os nossos pecados sobre si. Nós não precisamos carregar a culpa e não
e nem o peso dos pecados. Jesus carregou, levou, e agora nós podemos estar perdoados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. E isto é precioso. Mas, além desta verdade, Cristo, podemos estar agradecidos, Ele ressuscitou e podemos estar alegres por causa da sua ressurreição. Aqui mesmo, capítulo 15 de Coríntios, versículo 4 diz assim: foi sepultado, Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, olha só que beleza, e depois aos 12 discípulos, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, 500, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Quando Paulo escreveu aqui, ainda estavam vivendo, a maioria dos 500, dentro daqueles 500, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, Paulo falando, como a um que nasceu fora do tempo. Tantas pessoas viram Jesus ressuscitado, mas não apenas puderam ver. Lembra que Tomé, na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, ele não estava, e então Tomé falou assim: olha, eu não creio, eu só vou crer se eu estiver vendo, e eu ainda vou querer tocar. E Jesus, quando apareceu segunda vez para os discípulos, então ele falou com Tomé: Tomé, olha aqui, pode tocar. E Tomé, eu não sei se Tomé, ele podia tocar, ele podia ser tocado, e estava vivo o Senhor outra vez, ressuscitou, e visto, e podia ser visto e tocado, porque ele falou com Tomé que podia tocá-lo. Este é o Senhor da vida, porque a morte não pôde detê-lo, ele está vivo, Jesus ressuscitou. Esta é a nossa festa, esta é a nossa vitória, esta é a nossa alegria por causa de Jesus, e é motivo de grande alegria. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no nascimento, se cumpriram no ministério, se cumpriram na morte, se cumpriram na ressurreição de Jesus Cristo. Isto é algo que é precioso. Tudo se cumpriu, e Jesus falou na cruz: está consumado. Se cumpriu tudo. E do que podemos estar completamente, então, plenamente certos, convictos a partir daí? Podemos estar certos de que todas as profecias também com referência à volta de Jesus se cumprirão. Isto por quê? Porque todas as profecias com referência ao que se escreveu do nascimento, do ministério, da morte, da ressurreição se cumpriram. Então eu e você podemos ter plena convicção, plena certeza, bendito seja o nosso Deus por isso, de que as profecias com referência à volta se cumprirão, pois todas se cumpriram as que se passaram. O nosso Deus é um Deus de palavra. Esse é o nosso Deus, esse é o maravilhoso Deus, esse é o Deus da nossa vida, da nossa salvação, o nosso Criador, mas também o nosso Salvador, o nosso sustentador, consolador, fortalecedor. Esse é o nosso Deus. Podemos estar certos, plenamente certos, totalmente convictos. Toda a palavra de Deus se cumprirá. Com referência agora à sua volta, nós podemos estar aguardando com total fé, total certeza, alegria. O Senhor voltará, é o que a Bíblia diz. O próprio Jesus afirmou que Ele voltará. Algumas pessoas ficam a pensar, está tão distante, mas a palavra de nosso Deus diz que isto, há tanto tempo, o Senhor está sendo misericordioso, Ele está sendo paciente, Ele está sendo longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, disse o apóstolo Pedro, escrevendo na carta que escreveu a respeito da volta do Senhor. Então nós podemos estar nos lembrando que quando o povo de Deus saiu da Babilônia, eles sabiam que estava escrito que voltaria, que eles voltariam para a própria terra, que eles não ficariam lá para sempre. Era uma profecia. Quando eles foram, o Jeremias, o profeta, recebeu uma profecia de que isso duraria 70 anos. Sabiam que iam voltar, mas quando voltaram, eles disseram assim: olha, parece um sonho,
Parece que estamos sonhando. Sabiam, mas parecia que no retorno, parecia que estamos sonhando, só que era realidade. E quando Jesus voltar, nós podemos pensar assim também, parece um sonho, mas poderemos estar certos, será realidade. Nós já podemos estar plenamente certos de que será uma realidade. Jesus mesmo afirmou que Ele vai voltar. E esta é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa alegria. Jesus diz em João capítulo 14 assim: não se preocupe ou não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Se eu for, Ele foi. Agora Ele voltará. Ele diz: voltarei e os levarei. Esta é a palavra de Jesus. Com toda a clareza, com toda a certeza, nós podemos estar firmados e nos alegrando desta palavra. O Senhor, Ele voltará. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 4 diz assim, o versículo 4 fala assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, isto é, Jesus, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Aí o verso 7 diz assim: eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E nós podemos dizer: aleluia. Assim será. Ele voltará nas nuvens, como foi. Ele voltará nas nuvens, e a todas as pessoas haverão de vê-lo. Até os que o transpassaram, até os que o feriram nas mãos, nos pés, ao lado, também haverão de vê-lo. E é esta a nossa alegria. Toda essa palavra se cumprirá também, porque toda a palavra escrita de Deus se cumpriu, nenhuma delas ficou sem cumprimento, caiu por terra. Esta é a palavra de Deus, é a verdade. E Jesus afirmou isso em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é verdade. Jesus afirmou isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu creio nesta palavra, me alegro nesta palavra, me regozijo nestas verdades, e estou aguardando o Senhor, e você pode aguardar o Senhor, e este será um acontecimento extraordinário. Em Apocalipse 21, diz assim, versículo 1: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Olha que coisas maravilhosas vão acontecer, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que preciosidade agora: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha o que Deus está dizendo, o que vai acontecer, o que vai se cumprir, o que Deus tem preparado. Olha, quando Jesus voltar, é isto aqui que nós vamos estar desfrutando.
Olha, e nós já nos alegramos e cremos nisto tão precioso que o Senhor tem reservado. Agora, versículo 7 diz assim: o vencedor herdará tudo isso. O vencedor. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará tudo isso. Tudo isso aqui que está escrito estará neste lugar, estará na cidade, na Nova Jerusalém, estará na cidade santa, e estará a desfrutar da presença de todos os salvos juntos, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aí todos juntos para sempre. O vencedor. O vencedor é aquele que abriu o coração para Jesus, é aquele que se arrependeu dos pecados, é aquele que abandonou a vida de pecado, que creu e entregou a vida para Jesus. Então se tornou um vencedor, está vencendo o pecado com a força e o poder de Deus. Está vencendo o pecado, vivendo uma vida nova, uma vida que desfruta da presença, da comunhão, da paz, da alegria de nosso Deus no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E isso é precioso demais. Esse é o vencedor. E ele está aqui garantindo: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas haverá perdedores. E o texto diz assim: mas os covardes, esses não são os vencedores. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ah, que terrível será isto! Os vencedores herdarão, mas os covardes, os incrédulos, os que cometem adultério, os que cometem imoralidade, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, não herdarão. Herdarão o quê? O lugar deles será onde? O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Será condenação eterna. E por isso eu quero convidar você, se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, se você não deixou a vida de pecados para trás, você pode fazer isso agora mesmo. Você está tendo chance de Deus para fazer isso. E você agora receber a bênção, o perdão, a salvação, entregando a sua vida para Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus pode salvar a sua vida. Jesus pode te salvar. E você pode se alegrar conosco. E você pode se regozijar conosco, mesmo nesse mundo. Porque do tempo em que estamos vivendo até a volta do Senhor, a ordem que nós temos, nós já vimos juntos recentemente, é para estarmos nos alegrando sempre, para estarmos orando sempre, para estarmos sendo gratos sempre. Esta é a vida de um salvo. Está se alegrando sempre no Senhor, mesmo em meio a situações difíceis, mas se alegrando no Senhor, orando ao Senhor e sendo muito grato ao Senhor. Esta é a vida do salvo. Por quê? Já foi perdoado, já foi salvo, já foi selado com o Espírito Santo. Está agora firmado no Senhor, na palavra verdadeira de Deus, e aguardando Jesus voltar para nos levar, para estarmos para sempre com Ele. Essa é a certeza, esta é a esperança do salvo, esta é a convicção, porque esta palavra, que é a verdade, faz esta afirmação. Mas para os que não se arrependeram, não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero te convidar a se arrepender, abrir o seu coração para Jesus. Jesus diz que ele, quando abre seu coração e convidado a entrar, ele entra. Ele diz: estou à porta e bato. Ele falando isso para uma igreja de Laodiceia, mas cada vida que se abrir para ele, ele entra. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Aleluia. Eu entrarei. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus pode entrar na sua vida hoje mesmo, e pode salvar você. E aí poderemos juntos, quando Jesus voltar, para nos buscar, nos alegrar e desfrutarmos com Ele da sua maravilhosa presença, da sua maravilhosa bênção, da comunhão para sempre, de um lugar sem lágrimas, sem morte, sem tristeza, sem choro, sem dor. Um lugar extraordinário, o novo céu e a nova terra, onde não habita injustiça, onde só habita justiça. Esse é o lugar que Deus tem para nós.
A igreja, se firme no Senhor, se firme nas palavras do Senhor, se alegre porque todas elas se cumpriram, nenhuma ficou sem cumprimento, e se alegre porque nenhuma ficará sem cumprimento. Bendito seja o nosso Deus por tudo isso, para sempre e eternamente. Seja Ele louvado. Amém? Nos alegramos porque podemos compartilhar juntos estas verdades e podemos crer nelas e estarmos aguardando o Senhor voltar para nos levar. Esse dia será como um sonho, mas será verdadeiro, real. E aí nós nos alegraremos com Ele para sempre. Vamos orar agradecendo ao Senhor e rogando ao Senhor que abençoe-nos para que estejamos mais perto, com mais comunhão, com mais intimidade com Ele, e vamos louvá-lo. Eu quero convidá-lo a, antes de findar, a gente cantar esta verdade. Nosso Deus não está morto, não está morto, Ele está vivo. Vamos cantar? Tente cantar aí. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Oh, que maravilha! Quero ver esta revolução. E nós veremos. Oh, bendito Deus! O amor vai explodir. Vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Já trouxe para nós espiritualmente, vai trazer fisicamente também. O dia do arrebatamento, a grande festa. Esse mundo eu vencerei. Amém? O Senhor está conosco. Não está morto. Vivo Ele está. Aqui dentro, fugindo como um leão. Vivo Ele está, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fluirão. Que bênção. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Senhor, ressuscita a fé, inclusive. Esse mundo vencerei. Esse mundo vencerei. Meu Deus Não está morto. Vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto. Vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. E o fogo cai, Vai. o chão vai tremer, Com o som do avivamento. o céu vai rugir, O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer, com o som do avivamento. Vida de Deus. O chão vai tremer. Ruge como leão. Aleluia. Maranata, vem, Senhor. Vamos estar aguardando com muita alegria, expectativa e firmeza. O Senhor está voltando. Esta é a certeza. O Senhor nasceu, o Senhor viveu,
realizou, cumpriu o seu ministério, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará. Aleluia, bendito seja Ele para sempre. Vamos orar agradecendo por esta bênção. Deus maravilhoso, Deus grandioso, gracioso, Deus vivo e verdadeiro. Nos alegramos na verdade da Tua palavra, nos alegramos nas verdades imutáveis, inerrantes, verdades, ó Deus, que infalíveis, verdades, ó Deus, que mudaram, estão mudando e continuarão a mudar as nossas vidas. E nos alegramos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Te agradecemos, bendizemos e, ó Deus, nos alegramos pela verdade de que o Senhor voltará e nos levará para estarmos com Ele para sempre. Ó Deus, que a Tua graça, ó Deus, possa tocar muitas vidas nesta noite e salvar muitas pessoas para, ó Deus, glória do Teu nome, para muita alegria no céu, mas também alegria no nosso coração. E nós, Senhor, somos gratos e, ó Deus, maravilhoso, ó querido Deus, que da abundância do Senhor continue vindo sobre todos nós. E que, ó Senhor Jesus, que a Tua graça, ó querido Deus e Pai, que Teu amor, e Deus Espírito Santo, que a Tua comunhão, consolação e ajuda sejam sobre todos nós, no maravilhoso nome, sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Forte abraço para todos, forte abraço em todos. Deus abençoe mais esta noite e esta semana e continuemos ligados uns aos outros em Cristo. Deus abençoe, forte saudade de todos. Todos aí, ó, esses rostinhos aqui abençoados e que são abençoadores também. Deus traga mais. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.